Quando eu me vejo numa situação aflitiva, eu recorro às letras, que é um dom que Deus me deu. E quem conhece a minha obra sabe que ela tem uma marca fortemente memorialística. Primeiro, não sei se você falou que o primeiro papo do Sempre um Papo foi comigo, você contou para eles? Não contei. Pois é. A ficção, ela não é nem de esquerda nem de direita, ela tem que ser bela. Eu só não pirei na prisão graças às cartas que redigi. Um homem de silêncios, um homem de poucas e sábias palavras. Uma das vozes mais representativas dos movimentos sociais do Brasil e um dos pioneiros da difusão da teologia da libertação no país. Esse é Carlos Alberto Libânio Cristo, o Frei Beto. Eu tive preso 4 anos. Passei por 8 prisões e descobri que tem uma coisa muito boa na prisão. Aí todo mundo assusta, né? O que pode ter de bom numa prisão? É que a gente pode falar mal do governo e não tem perigo de ser preso. Né? Autor de 56 livros, entre romances, contos e obras infanto-juvenis, ele foi um dos primeiros convidados do Sempre um Papo e, ao longo desses 27 anos do projeto, sempre esteve presente para nos prestigiar com o lançamento de suas obras. O romance é uma luta que a gente ganha por pontos. No conto, ou a gente vence por nocaute no primeiro round, ou desiste de ser contista. O texto literário é aquele texto que você lamenta que vai acabar, porque ele é tão saboroso, né? Aí que vem também esse jogo de palavras entre saber e sabor. A literatura ajuda a organizar o caos. Como os presos políticos tinham necessidade de ler livros sobre prisão para poder organizar o caos. A gente lia muito Os Subterrâneos da Liberdade, do Jorge Amado, Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Estamos povoados por anjos e demônios e eu quis colocar para fora os meus. É um exercício do inconsciente, senão não é arte, não adianta. Se você faz ficção querendo dar recado, passar mensagem, desista de ser escritor. A minha vocação é ser pregador, né? Por isso eu entrei para a Ordem dos Pregadores, que é o nome técnico da Ordem Dominicana. É sair por aí falando, conversando com o povo e assessorar movimentos sociais, que eu sempre gostei de fazer isso. Você quer mandar mensagem através da arte? Quem quer mandar mensagem não faz arte, vai nos correios. Todo drogado é um místico em potencial. Todo drogado é alguém que descobriu que a felicidade está dentro e não fora. Eu sou um otimista inveterado, né? Gosto muito dessa frase, guardemos o pessimismo para dias melhores. Almejo fazer uma proesia, uma prosa que tenha sabor de poesia. Na sua história, você conseguiu elencar um volume de assuntos tão grande e tão interessante, que a pergunta inicial que eu te faço é se você tem a noção um pouquinho da extensão da obra que você está deixando aqui para nós, leitores, admirarem e lerem durante o tempo. Bem, primeiro, não sei se você falou que o primeiro papo do Sempre um Papo foi comigo, você contou para eles? Não contei, não. Pois é. E o Sempre um Papo já tem o quê, 27 anos? 27 anos. O primeiro papo foi comigo. Mas, enfim, eu não tenho essa consciência da obra. Na verdade, por quê? Primeiro porque não é uma obra só de ficção, não é uma obra só de memórias, não é uma obra só de ensaios, é uma obra muito variada. E a cabeça da gente fica sempre no próximo livro. A gente está sempre pensando no próximo, né? Então, eu sei que agora com esses são 56 livros, na verdade, estão prontos os 56 livros. Eu não sei se esse é o 56º, mas esse ano
Possivelmente sairão mais 3 livros, não que eu preparei tudo isso de repente. É que, às vezes, você trabalha num livro durante 5, 6 anos, aí termina, mas para descansar dele você pega outro, e houve uma coincidência, aí entrega para a editora leva 8 meses, 1 ano para resolver produzir o livro, mas houve uma coincidência de 4 originais que eu entreguei, a decisão de serem editados esse ano de 2013. Esse é o primeiro. Avistei em um fim de tarde, lá onde meu olhar alcançava limites, a poeira cósmica com que Deus fez o mundo se alevantar, cobrir o horizonte e ensombrar o céu. Alguma coisa nova acontecia. Aquela nuvem de pó haveria de nos bafejar e renovar o ar que respirávamos. Mas eu queria voltar àquela pergunta. Eu queria ouvir de você uma navegação por esses 56 livros, porque, como você disse, não tem só não ficção, tem ficção, mas eu percebo de fora nitidamente uma trajetória, desde os livros sobre Belo Horizonte, os livros relacionados com religiosidade, os livros de não ficção de verdade. Queria ouvir de vocês. Desde pequeno que eu descobri que eu gostava de escrever, que eu tinha tendência para escrever, e fui muito estimulado por alguns professores, o que hoje eu repito em palestras, para quem lida com criança, lida com adolescente, como é importante valorizar os talentos de uma pessoa, porque valorizaram os meus talentos, isso me deu uma convicção de que eu tinha jeito para escrever. Agora, nunca pensei em ser um autor. Uma coisa é você ser escritor, existem milhões de escritores. O difícil é o escritor virar autor, né? Entrar numa editora, entrar no mercado, isso aí é uma história cada vez mais complicada, infelizmente. Pelo menos no Brasil, né? Nem todos os países são assim. Mas eu não tinha eu achava que ser escritor uma coisa, imagina, né? A sede dos literatos brasileiros, Academia Brasileira de Letras, eles são chamados de imortais, né? Quem somos nós para ser imortais, né? Aliás, eu digo que são chamados de imortais porque muitos ali sobrevivem à própria obra. Aí eu encontrei uma explicação, né? Enfim, o fato é que eu nunca... Aí fui ser jornalista. O jornalismo é bom porque você escreve todo dia, tem que escrever reportagem, etc. E tal. Mas depois, na prisão, é que eu comecei a escrever as cartas. As cartas não foram escritas para serem publicadas em livro, foram escritas normalmente. Talvez a força, talvez não, certamente a força das cartas de prisão se deve ao fato de elas terem sido escritas como correspondência pessoal. E foram reunidas aqui fora e publicadas em livro. Então, isso criou em mim um estímulo memorialístico, ou seja, eu preciso registrar em textos aquela experiência de toda uma geração que lutou contra uma ditadura, foi vítima dessa ditadura, sofreu, morreu, foi exilada, etc. Tem muitos ensaios por causa do meu trabalho, seja como assessor de movimentos sociais, seja como assessor de movimentos pastorais, né? A parte mais de espiritualidade, vulgarização teológica. Eu não sou teólogo, embora digam aí nos jornais, teólogo, não sou teólogo. Teólogo para mim, uma coisa lá, né? Precisa de toda uma formalidade acadêmica que eu não tenho. Mas eu faço um trabalho de vulgarização da teologia, enfim, da doutrina cristã, da questão interreligiosa. E também toda a parte política de movimentos sociais, pedagogia. Eu trabalhei muitos anos com experiência de educação popular, Paulo Freire. Agora, o que me dá prazer mesmo é fazer ficção. Só que durante muito tempo eu tinha pudor de fazer ficção. Achava que era um luxo, que eu não tinha direito. Aquela coisa, né, militante, você tem que estar sempre fazendo mensagem. E na ficção você não pode fazer mensagem. Eu me lembro dos diretores de Hollywood, quando recebiam roteiros nos anos 30, que estava iniciando a Segunda Guerra Mundial, e muitos roteiristas apresentavam propostas de fazer filme para dizer que os Estados Unidos são a maior potência econômica, a maior potência militar,
E os diretores diziam, olha, você quer mandar mensagem através da arte? Quem quer mandar mensagem não faz arte, vai nos correios. Né? Hoje a gente diz, passa um e-mail, né? Não precisa ir nos correios. Porque você não pode fazer ficção pensando em mandar mensagem. A ficção ela não é nem de esquerda nem de direita, ela tem que ser bela. Ela tem que ter o tratamento estético da linguagem. E isso me seduz, isso é um trabalho que é o trabalho desse livro de hoje, o Aldeia do Silêncio. Ele é um texto onde eu dei o máximo de mim mesmo para a questão da estética da linguagem. Falar é delirar. Quando me expresso, libero o fluxo do meu inconsciente e canalizo na estrutura da linguagem meus sentimentos, minhas ideias, meus desejos. No sonho, o delírio encontra sua alforria, está livre das amarras da sintaxe. Pois é, vamos falar dele, Beto. Você conseguiu... eu estou no meio ainda, não consegui chegar ao final, mas é o livro, na minha opinião, onde você tem a maior preocupação com o texto, né? Tem alguns momentos até poéticos, né? Eu não gosto eu avaliar a minha obra, né? Quem avalia... Fala um pouquinho do... Quem avalia é o leitor. E é muito curioso isso, porque tem livros que vem uma pessoa, abomina, olha, não gostei nada, até com sinceridade, eu até agradeço, e isso é uma coisa que para mim não é nenhum problema, a pessoa chegar e falar, oh, não gostei do seu livro, sabe? Isso não é você, a pessoa às vezes é até delicada para dizer isso, né? Isso não é você, você tem livros melhores, não sei o quê. E tem outros que acham que, olha, esse livro tocou muito, estou divulgando, é importante. Então é muito difícil a gente ser juiz da própria obra, né? A obra está aí, depois que o Paul Valéry dizia que romance você não termina, você abandona. E é verdade, porque ficção trabalha com a fantasia, e a fantasia é a única coisa no ser humano que é infinita, né? A gente pode ter fantasia ininterruptamente. Até dormindo a gente tem fantasia, né? A gente sonha, né? Tem pesadelo, tudo é fantasia. Então, a ficção é muito forte nisso. Agora, eu tenho uma preocupação cada vez maior com a linguagem. Por que eu tenho essa preocupação? Bem, primeiro, com a questão de responsabilidade artística. A literatura de ficção é uma arte, e o artista deve dar o melhor de si numa pintura, numa composição musical, num balé, em qualquer coisa que ele faça, ele deve colocar toda a sua energia, todo o talento que ele é possível naquela obra. Mas, por outro lado, eu sinto que hoje o romance brasileiro é um pouco medíocre, essa é a minha opinião. Como eu não estou citando autores aqui, nenhum, não vou citar, mas eu sinto que ele está muito preocupado em descrever episódios, mas não em trabalhar a estética da linguagem. Não é porque eu acho que o texto literário é aquele texto que você lamenta que vai acabar, porque ele é tão saboroso, né? Aí que vem também esse jogo de palavras entre saber e sabor. Aquele saber é tão saboroso por causa da maneira como ele é transmitido. Eu voltei a reler há pouco tempo o São Bernardo, do Graciliano Ramos. Você lamenta que vai passar para o capítulo seguinte, porque é tão fantástica a maneira, né, a força estética do capítulo que você está terminando, que você lamenta. Isso é literatura de ficção para mim. Daí a minha preocupação também de trabalhar o texto. O suprassumo da linguagem escrita é a poesia, mas eu não sou poeta, isso é outro dom, né? Cada um tem o seu dom. Eu não tenho esse dom da poesia, mas almejo fazer uma proesia, uma prosa que tenha sabor de poesia, né? Agora sei que o apogeu da literatura é a poesia. A linguagem viola abismos, a poesia provoca calafrios e dispensa a verdade. Basta-lhe beleza. Ela rompe todas as regras da sintaxe e torna cada vocábulo polissêmico ou plurissêmico. É o único gênero literário que ecoa como música. Toda poesia subverte a lógica e enlouquece a razão. Quem de nós passou a noite em oração nos últimos 20 anos? Eu me incluo entre aqueles que não passaram.
Estou aqui porque, por admiração mesmo, e por essa palestra maravilhosa de tanta informação, tanta riqueza, de detalhes, de velocidade mental, de saber responder assim, sabe tudo mesmo, então vale a pena. Essa luz que o Frei Beto traz para a gente, né, é um momento muito auspicioso, esse que a gente teve aqui agora, escutando as palavras dele, né, uma transparência, uma claridade que faz muito bem para a gente. Eu me senti aqui hoje, diante das palavras do Frei Beto, um menino na escola aprendendo com o professor a vida, sabe? Foi uma aula. Eu pensava que eu sabia tudo e descobri que eu não sei nada. Hoje eu recebi um e-mail, que é uma boa tema de pergunta, que diz o seguinte, que finalmente o fim do mundo chegou, o fim do mundo predito pelos teóricos de comunicação, que é uma dezena de fotos com jovens reunidos ao redor da mesa, todos eles teclando no celular. É isso. Eu vi no restaurante, né? 5 pessoas numa mesa, nenhuma delas conversava com outra, todas ligadas no celular. Então, esse romance é a contramão de tudo isso. Não que eu tenha pensado, vou escrever um romance para criticar esse mundo ruidoso, conectado online 24 horas por dia. Não foi isso. Resultou nisso. Realmente, né, trabalhar uma dimensão que, lamentavelmente, nós estamos perdendo, que é o silêncio, a solidão saudável, né, o encontro consigo mesmo. Todos nós conhecemos pessoas que moram sozinhas, e algumas delas têm tanto medo de ouvir a própria voz interior, que quando chega em casa liga a televisão, a enceradeira, o rádio, o liquidificador, o telefone, porque, sabe, se não ligar nada, elas são surpreendidas pela voz interior, e isso é desafiador. O silêncio é a completa ausência de ruídos interiores, ainda que trovões rachem os céus ou explosões façam tremer a cidade. Nele tudo se cala, a memória, a percepção dos sentidos, a ansiedade, as emoções e os sentimentos. Instaura-se o oco, imenso ovo vazio dentro do qual a intuição flutua. Ali, o inefável acontece. Beto, não é o grande desafio da espiritualidade hoje? Essas pessoas não estão fugindo desse próprio encontro? Não, aí que está. As pessoas estão até buscando mais espiritualidade, mas não a espiritualidade interiorizada. Muito a espiritualidade ritualesca, compensatória, ou seja, eu vou lá na igreja, faço todo aquele ritual, bato palma, pulo, danço, canto, e ao mesmo tempo fico esperando o milagre. Mas não é a espiritualidade de uma fé interiorizada, que eu vejo muito presente na experiência de Jesus. O Evangelho fala que Jesus, sobretudo Lucas, que registra a oração de Jesus, e ele se retirou para a montanha e passou a noite em oração. Quem de nós passou a noite em oração nos últimos 20 anos? Eu me incluo entre aqueles que não passaram, né? Então, a gente fica perguntando por que Jesus passava muito tempo, e Lucas fala, e muito cedo ele se levantou e se afastou para ficar em oração. Porque havia uma oração interiorizada, uma fé interiorizada, uma experiência de Deus interiorizada. E isso nós perdemos, nós estamos perdendo, até porque as igrejas não estão estimulando isso, né? Por isso, eu acho muito bem-vinda a meditação, a influência que as espiritualidades orientais estão trazendo para o Ocidente quanto à meditação. E esse livro fala da meditação sem conotação religiosa, porque uma coisa tem que distinguir aí, né? Uma coisa é religião, outra coisa é espiritualidade. A espiritualidade existe desde que o ser humano apareceu há 200 mil anos. As religiões apareceram apenas há 8 mil anos. As religiões são a institucionalização da espiritualidade. Muitas delas acabam matando a espiritualidade, acabam asfixiando a espiritualidade, não incentivando a espiritualidade. E
dentro dos métodos da espiritualidade, existe um que é privilegiado, principalmente no Oriente, que é a meditação. E a meditação não é necessariamente um exercício religioso. Por quê? Porque a grande escola de meditação, que é a escola budista, é ateia, ou, no máximo, agnóstica. Os budistas não creem em Deus, né? E, no entanto, são mestres em meditação. Então, a meditação, necessariamente, ela não tem um conteúdo religioso. Pode ter, né, como tem na tradição cristã, como tem na meditação que eu faço, mas não necessariamente como exercício de espiritualização, aprofundamento e captação do transcendente, né? E você, então, de uma certa forma, dando sequência ao seu pensamento, você não conseguiu fazer com que a literatura seja a sua política, a sua forma de transmitir essa espiritualidade? Não, é a literatura, não tem outra forma. Quer dizer, eu faço outros trabalhos pastorais, etc., mas a maneira como eu transmito melhor a questão do meu viver e do meu crer é a literatura, isso aí não tem dúvida. Eu me expresso melhor escrevendo do que falando. Eu acho, né, pelo menos eu coloco melhor as coisas do que quando falo. Na aldeia aprendi que não se silencia apenas a boca, de que vale manter a boca fechada se o espírito arde em turbulências. Posso silenciar-me em palavras e, no entanto, borbulham em mim ímpetos de ira, preocupações exacerbadas, o peso incomensurável de uma culpa. Nesses casos, não há o verdadeiro silêncio. Há um calar-se atordoado por uma infinidade de inquietações. Todo mundo tem uma forma de religiosidade, né? E hoje, por culpa de todas as religiões, nós temos pouco ecumenismo, pouco diálogo interreligioso. Na verdade, há uma competição em termos de propostas religiosas, que é terrível, porque não faz sentido, na medida em que, principalmente as tradições cristãs, elas têm o mesmo fundamento, que é o Evangelho de Jesus, e o mesmo objetivo, né, que é a proposta de Jesus. Mas, como nós vivemos numa sociedade onde o valor da competitividade prevalece sobre o valor da solidariedade e da cooperação, então isso influi as nossas instituições religiosas e elas passam a ser competitivas com os outros segmentos cristãos. É lamentável isso, né? Porque quantas vezes eu vejo católicos se referirem às igrejas evangélicas como seitas? Isso, para mim, é uma palavra preconceituosa. Ainda mais porque nós, cristãos, na igreja primitiva, éramos chamados de seita, né? Também os pagãos nos chamavam, os judeus e os pagãos nos chamavam de seita. E é uma palavra pejorativa. Se uma igreja, como a Igreja Universal do Reino de Deus, se considera igreja, eu tenho que respeitá-la. Isso é o primeiro passo para eu poder ter um diálogo com ela, como igreja. A igreja não é uma palavra do Evangelho, a igreja é uma palavra grega que significa assembleia. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós somos a assembleia daqueles discípulos de Jesus. Isso somos a igreja. Então, não podemos achar que só nós merecemos, né, o nome de igreja, só nós católicos, ou só nós luteranos, ou só nós metodistas. Somos todos igrejas. Ou somos a grande igreja de Cristo em várias modalidades. Mas, infelizmente, a influência do sistema de competitividade que a gente vive acaba tornando aquilo que devia ser uma inter-relação, uma harmonia, uma sinergia, uma grande Babel, né, de disputa por espaço e por valor, né? Todos os pecados capitais são diferentes formas da gula. Além da gula de alimentos, de tentar preencher com quitutes e guloseimas os buracos da alma, há a gula soberba de querer ser Deus. A gula irada de quem considera o outro indigesto e trata de vomitá-lo e escarrar sobre ele. E, enfim, a gula dos que se sentem saciados de si e trazem na alma a preguiça de abri-la ao próximo e a Deus. Todo drogado é um místico em potencial. Todo drogado.
É alguém que descobriu que a felicidade está dentro e não fora. Gostei muito, achei que ele abordou muito a questão, principalmente do jovem, a dificuldade que o jovem enfrenta hoje, tanto ao que tange a espiritualidade como a atuação política. Então isso aí eu vou carregar isso como um ensinamento para o resto da minha vida. Então foi, sem sombra de dúvida, muito bom. Acho que a sensibilidade espiritual dele hoje transbordou aí e mostrou a clareza que ele tem de como que a sociedade hoje enfrenta esse problema que a gente tem entre a formação espiritual e do caráter que está intimamente ligado do jovem e a atuação política dele, porque um jovem mal formado ele vai ser mal eleitor e ele não vai ter participação política efetiva, o que é um desfavor para a sociedade. Então foi muito bom mesmo. E a palestra sempre de Frei Beto sempre é encantadora, porque ele expressa muito bem sobre muitos assuntos, com muita fluência e com muita sabedoria, e é fantástico sempre. Beto, se todo esse auditório aqui fosse de jovens, claro que são, qual o gancho que você pegaria? Porque a queda de valores e a destruição dos valores hoje nesse mundo mais de jovens e de um relacionamento superficiais está tão forte, que qual o gancho que você pegaria para sensibilizar esses jovens para o mundo espiritual, o mundo político, para a ação na sociedade? Na verdade, eu acho que nem pegaria gancho, porque eu parto de um princípio inverso, que os jovens estão ansiosamente em busca de espiritualidade, só não estão batendo na porta certa, só não tem quem responda à demanda. Eu vou contar duas coisas aqui. Eu fui num colégio de pré-vestibular, 2 classes. Pediram para eu fazer uma palestra. Cada classe tinha 30 alunos. Eles não me conheciam de rosto. E eu pedi aos professores que não ficassem na classe. E entrei na primeira classe e falei, olha, eu fui convidado para fazer uma palestra aqui nessa escola e eu tenho 3 propostas de temas. E vou escrever aqui no quadro negro e cada um pega um papelzinho e vote num tema. Basta pôr o tema, o número 1, o número 2 ou o número 3. Por que eu fiz o papelzinho? Porque eu não queria que o líder ou os líderes induzissem, influenciassem os demais colegas. Então, essa é a melhor votação, né? Cada um secretamente põe um número. Aí escrevi o jovem e a política, número 1. Número 2, o jovem e a sexualidade. Número 3, o jovem e a espiritualidade. Na primeira turma, 21 votaram no número 3, o jovem e a espiritualidade. Na segunda turma, 18. E eu fiz nas 2 turmas a mesma coisa. Na hora que eu apurei, falei, agora arrastem as carteiras, sentem no chão, cruzem as pernas, fechem os olhos e vão meditar. Então há uma busca. Não há quem responda essa busca. Esse é o problema. Por quê? Porque o jovem vai na igreja, no caso da católica, já querem que ele comece indo na missa e comungando, quando isso devia ser o final de todo um processo de evangelização. Primeiro ele tem que fazer a experiência de Deus, a experiência do amor. Depois é que entra doutrina, conhecimento. O problema é que nós católicos somos muito racionalistas, a gente quer sempre doutrinar, e fazemos errado, porque doutrinamos as crianças e depois não reciclamos. Então, o que tem de adultos com noções catequéticas infantis, e claro, aí chega uma hora, se o cara vira cientista, técnico e tal, aquilo não bate, e ele abandona, porque ele não conseguiu ter nenhum espaço de reatualização da sua fé, do seu conhecimento catequético, doutrinário, etc. A outra experiência que eu digo, que é muito forte, é que todo drogado é um místico em potencial. Todo drogado é alguém que descobriu que a felicidade está dentro e não fora. Você pega um jovem drogado e fala, olha, para você largar a droga, eu vou te dar um
uma Ferrari, último tipo. Dá a Ferrari para ele, o que ele faz? Ele vende a Ferrari para comprar droga. Porque ele sabe que não é o que está fora que vai fazer ele feliz, é o que está dentro, e isso dentro é a droga. Só que ele entrou pelo caminho do absurdo, não entrou pelo caminho do absoluto, porque, na verdade, a droga provoca, como reação na química do cérebro, a mesma coisa que a experiência mística provoca. Só que a experiência mística é produzida de uma maneira natural e não tem sequela negativa. E a droga tem, né? Essa é a diferença. Então, mas eu volto a dizer, todo drogado é um místico em potencial. Então, eles estão gritando aí por espiritualidade. Eles não estão encontrando quem ajude-os a caminhar nessa direção. Eu queria saber a sua opinião entre essa quantidade de demências e a espiritualidade. Não, veja bem, eu acho que a gente tem que ir com cuidado. A demência sempre existiu, né? Como outros males humanos e sociais, o que não existia é a intensidade da informação que a gente tem hoje, né? Agora, existem algumas demências que são resultados de falta de humanismo, de falta de solidariedade, de falta de afeto, de falta de amor. Eu penso, pela experiência que eu tive em lidar com muitos dependentes químicos, que boa parcela de jovens que entra na droga é devido à falta de afeto. E a porta de entrada é a porta de saída. E só com muito amor eles conseguem sair da droga. Só com muito amor, o que não é fácil, porque é um amor, pelo menos num período inicial, sem reciprocidade. Você amar uma pessoa que te agride não é fácil. É muito fácil amar uma pessoa que te ama, né? Então, eu creio que essa sociedade voltada excessivamente para o consumismo, para o hedonismo, para uma série de falsos valores, cria como resultado isso que você chamou de demências. Às vezes, eu tenho amigos, casais. Outro dia mesmo, conversando com um, falou, eu estou preocupado porque meu filho está há tempos pedindo que eu reserve um fim de semana para fazer uma excursão com ele. E eu não acho esse fim de semana. Como você não acha? Não acho porque tem o pessoal do meu futebol no sábado, tem o churrasco do domingo. Eu falei, cara, eu vou te dizer uma coisa. Se você não investir no seu filho de 0 a 12 anos, você vai passar os outros 60 carregando uma mala pesada, sabe? Porque ele só vai se emancipar na medida em que ele receber uma carga afetiva muito forte, que ele sentir que ele é alguém importante aos seus olhos. Se o seu filho ficar com essa carência de que você tem tempo para tudo, menos para ele, você vai quebrar a cara, porque o resto da sua vida você vai ter que ter muito tempo para ele, né? Agora, é claro que tem outros tipos de problemas que não dependem disso. Você pode ter sido um pai e mãe muito afetuoso, etc., e assim mesmo o problema surge. Por quê? Porque são problemas que advêm de reações orgânicas do cérebro, enfim, uma série de, como a depressão, né? A depressão não é porque a pessoa está triste, é porque a pessoa tem uma tendência neurofisiológica, para isso tem uns medicamentos para ajudarem a equilibrar. Então, tem que avaliar com cuidado cada caso, né? A maior revolução, em qualquer época, em qualquer tempo, será a da educação. Essa será a grande revolução, porque muda tudo. Nós somos resultado da educação que recebemos. E até sou meio suspeito para falar sobre o debate, porque o Frei Beto é um fraterno amigo. Ele costuma dizer que eu sou o mais velho amigo dele. Então, ouvi-lo é sempre um prazer muito grande. Sim, sem palavras, né? Eu fico impressionada como que o Frei Beto consegue, num tempo tão curto,
passar por tantos assuntos, abordar tantos temas, sanar tantas dúvidas, dar tantas orientações e fechar tudo e amarrar aquilo com uma coerência, com uma clareza enorme. Então foi assim, excelente. Pena que não deu para continuar, pena que, né, que se deixasse a gente queria ficar mais. O que você diria para alguém que está começando agora a entrar nesse meio de educação ou mesmo da arte, que conselho para ser um bom professor? Primeiro, eu diria que você é um herói, né? Eu fui no ano passado, no início do ano, eu fui convidado para abrir o congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE, em Brasília. Quem conhece Brasília, conhece lá o Auditório Ulisses Guimarães. Tinha 10 mil pessoas sentadas. 10 mil pessoas. E depois de saudar o público, eu falei, antes de iniciar minha palestra, eu queria fazer 2 perguntas. Quem de vocês aqui é professor ou professora? Então, assim, 98% das pessoas levantaram a mão. Agora, a segunda pergunta. Quem de vocês sonha que o filho ou a filha seja professor ou professora? Meia dúzia de mãos levantadas. Eu esqueci da terceira. Quem de vocês quer que seus filhos tenham bons professores? Todo mundo, não é? Todo mundo. Mas ninguém sonha hoje em ter o filho ou a filha como professor. Olha, todos nós nessa sala, José, todos nós somos resultado de alguém que tinha a sua profissão. Todos nós, né? Eu falei aqui no início da minha experiência descoberta do meu talento literário. Com 8 anos, a dona Dercy Passos, no grupo Barão do Rio Branco, aqui do lado, entra em classe, com um maço de redações na mão. Na época, a redação tinha um belíssimo nome de composição. O pessoal que passou da Idade Média aqui lembra disso, né? E ela fez uma série de observações e deixou a minha por último. E disse para os colegas, vocês deviam fazer como Carlos Alberto. Ele escreve as composições dele. Ele não pede para os pais fazerem por ele. E aí meu ego bateu lá em cima. Foi a primeira vez que eu descobri. Primeiro, eu achava que os meus colegas escreviam como eu escrevia. Não, eles não escreviam. E depois, com 11 anos, no Colégio Dom Silvério, o professor de português me esperou fora da classe e falou, você só não será escritor se não quiser. Então, eu acho o seguinte, você está numa profissão que é essencial. Eu digo, a maior revolução em qualquer época, em qualquer tempo, será a da educação. Essa será a grande revolução, porque muda tudo. Nós somos resultado da educação que recebemos. Agora, em condições muito precárias. Então, a orientação que eu te dou, tente resistir às dificuldades, mas tente também, com seus colegas profissionais da educação, lutar por seus direitos, por conquista e manutenção dos direitos, como o piso salarial. Está aprovado o piso salarial, mas não está praticado. Está aprovado. É um mínimo, sabe? Então, tem que obrigar os estados. Por quê? Porque não falta dinheiro para uma opção de bobagem, né? Agora, vem um setor absolutamente essencial como a educação, e aí eles dizem que não tem dinheiro? Como não tem dinheiro? Então, por que tem dinheiro para tantas outras obras que são pura perfumaria, né? Então, acho que é isso. Você deve sempre pensar isso, né? Fazer dos seus alunos cidadãos e cidadãs. Evitar que eles sejam meros consumistas, né? Com ambições desmedidas, e serão pessoas muito infelizes. Você talvez é dos poucos companheiros brasileiros, talvez você, o Fernando Moraes, que melhor conhece Cuba. E o que significou a Revolução Cubana e
o resultado que houve, o que se deixou na população de Cuba. E também no Brasil, o processo eleitoral, ele deixa uma marca no povo. Como é que você vê essas duas marcas? A marca da revolução no povo cubano e a marca do processo eleitoral no povo brasileiro. Bem, eu acho que é muito difícil comparar, né? Porque uma revolução muda tudo. É outra lógica, é outra gramática do poder, né? E eu digo, com todos os defeitos que Cuba tem, e muitos outros que eu não conheço, mas é o único país da América Latina em que os 3 direitos humanos fundamentais estão estruturalmente assegurados pela ordem: alimentação, saúde e educação. Isso, para mim, já é um grande sinal positivo. Por quê? Porque você nascer num país em que você não tem o risco de ser precocemente condenado à morte por uma doença infecciosa, por desamparo, por desemprego, por morar debaixo da ponte, por falta de saneamento, isso já é um enorme avanço, né? Que a gente não sabe apreciar devidamente, eu estou falando nós, classe média, porque a gente foi premiado pela loteria biológica, que é injusta. De 7 bilhões de habitantes desse planeta, 4 bilhões vivem abaixo da linha da pobreza. Só que os formadores de opinião como nós somos todos premiados pela loteria biológica. Nenhum de nós escolheu a classe social que nasceu, nem a família. É puro prêmio. E isso está errado. Está errado existir o prêmio. Todos deviam nascer para viver com dignidade. Agora, o processo eleitoral lá é completamente diferente do processo daqui. É uma democracia socialista, que é muito difícil para alguém entender, sobretudo alguém no Brasil que acha que a nossa democracia elitista é exemplo para alguém. Como exemplo para alguém? Uma democracia que só funciona quem tem o dinheiro. O grande partido aqui chama-se capital, né? Porque sem dinheiro é muito difícil, acontece, mas é muito difícil você se eleger no Brasil. Então, o nosso sistema é um sistema democrático, sim, mas perfeito, não, porque nós temos ainda uma democracia. A democracia tem 4 estágios. A nossa é meramente delegativa. A cada 2 anos a gente vai na urna e delega. Se eu perguntar aqui qual foi o deputado federal em quem você votou, o senador, é capaz da pessoa não saber. E mais, e você cobra do político a quem você deu um bom emprego, aí o silêncio vai ser maior, né? E porque, em geral, a gente não cobra, não acompanha. Então, é uma democracia delegativa. Tinha que dar um passo para uma democracia representativa. A brasileira é representativa para alguns segmentos. Exemplo, bancos, planos de saúde, indústria da arma. Estão muito bem, agronegócio, latifúndio, estão muito bem representados no Congresso Nacional. E são articulados nisso. Agora, representam os sem terra, representam os que não têm plano de saúde, representam os que estão desempregados? Não. Quer dizer, ela não é representativa para todos. O terceiro estágio da democracia seria a democracia participativa. Nesse ponto, a Venezuela é muito mais avançada que o Brasil, porque ela criou o sistema plebiscitário, ou seja, cada questionamento de um X número de eleitores, o governo é obrigado a convocar um plebiscito para a população avaliar se aquilo está correto ou não, que foi o sucesso do Chávez, porque cada vez que cobraram, ele fez e ganhou o plebiscito. E as pessoas ficavam com raiva, porque achavam que, não, no próximo ele vai perder, e ele ganhava. Fazia consulta popular. Agora, nós precisamos criar uma democracia ainda no último estágio mais perfeito de todo, que é a democracia comunitária, que ela começa lá na base onde você vive e mora, né, na vizinhança, os seus companheiros de trabalho, e as coisas são decididas a partir dali e conseguem ter uma fluência até a União, até as instâncias maiores do poder público. Mas isso a gente ainda está a 1000 anos-luz de chegar numa democracia comunitária onde a vontade da população ela seja maior do que a força do capital. Agora, num sistema como nós vivemos hoje, não é nada fácil. Você veja
o impasse que a Europa se encontra atualmente em termos de democracia. A Itália, eu tive lá agora semana passada, está parada, porque a Itália não tem governo, não conseguem chegar a um consenso no sistema parlamentarista deles para escolher um governo. Eu até brinquei com os italianos, não, vocês vivem tão bem aqui que não precisa nem de governo, né? Toca para frente. Eles falaram, mas não é, claro, não é assim, né? Precisa ter um governo, não tem jeito, mas está um impasse. Por quê? Porque, de repente, a força do capital foi questionada pela força da cidadania, porque o Berlusconi, que de novo está lá, né? Porque tem alguns políticos, esses sim são imortais. O Brasil tem alguns, vocês sabem, eu não vou citar nomes, né? Morrem nunca. Então, o Berlusconi é um deles. Ele, de novo, está lá disputando. Mas o Pepe Grillo, que é um comediante, que, de repente, surpreende e eleito, sabe, uma das 3 forças políticas do país, e não aceita fazer composição qualquer, porque ele quer um governo justamente com uma legitimidade sem as composições tradicionais. E está aí o nó. Mas é por aí que a gente vai conquistar uma democracia melhor. Raras são as palavras monossêmicas. Como a vida, todo vocábulo é plural. A sabedoria consiste em aplicá-lo adequadamente e ressignificá-lo de modo a extrair toda a sua riqueza. Muita gente pergunta, mas como é que você consegue produzir tanto? É só não dormir, né? Tem várias coisas. Só não ficar no boteco da esquina, né? Só não ficar vendo televisão o dia inteiro, só não ficar surfando na internet, enfim, tem vários não fazer ou não fazeres para poder produzir, né?